Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que desperta ainda muito interesse, eu diria até que preocupação e temor na maioria de vocês que estão começando o cultivo da rosa do deserto. E por que não dizer que causa esse mesmo temor em alguns cultivadores que têm um pouco mais de experiência? Vamos falar sobre folhas amarelas. O que significa as folhas amarelas ou a perda de folhas por amarelamento na sua rosa do deserto? Você sabe me dizer? Você sabe como se prevenir ou evitar que surja ou que aconteça esse amarelamento em demasia nas suas rosas do deserto? Pois é, se esse assunto lhe traz dúvidas, curiosidade ou até mesmo interesse, eu lhe convido a ficar conosco no nosso canal, assistir o nosso vídeo na íntegra e ver e aprender um pouco mais sobre esse fenômeno que é o amarelamento das folhas nas rosas do deserto. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e mandar este vídeo para outra pessoa que, assim como eu ou como você, é apaixonado por essas plantas maravilhosas e também possa ter interesse por esse assunto. Mas chega de conversa, chega de lero-lero, vamos para o que interessa, que é saber por que as nossas rosas do deserto, vira e mexe, estão com folhas amarelas. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta e vamos falar ou continuar falando sobre folhas amarelas. É um fenômeno que acontece constantemente com as nossas rosas do deserto e que tira o sossego de muitas pessoas que cultivam essas pequenas, se preocupam, meu Deus, minha planta está morrendo ou minha planta vai morrer, eu não estou cuidando bem de minha planta. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo de errado que as folhas da minha rosa do deserto simplesmente estão caindo, estão amarelando e caindo? Gente, é muito interessante que este é o tipo de pensamento, ou talvez seja o primeiro pensamento que nós terminamos tendo, né? Nós tentamos encontrar um erro que nós estamos cometendo no trato ou no cultivo, no cuidado com as nossas rosas do deserto. Porém, nem sempre é isso que está acontecendo. Muitas vezes o amarelamento das folhas é um processo natural que acontece com as nossas rosas do deserto, que nós chamamos simplesmente de caduquice, ou seja, as folhas vão caducando. É isso mesmo. A expressão pode ser até meio que engraçada, mas é assim que nós falamos. As folhas vão amarelando, vão caducando e vão sendo substituídas por folhas novas. E esta é uma característica das rosas do deserto. Então, algumas espécies ou variedades vão apresentar esta característica de folhas caducas mais nitidamente do que outras. Isso é natural e faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento de sua planta. Mas todo amarelamento é igual? Há algo que possa causar ou acelerar este processo de amarelamento? Sim, há. Então, antes de você ficar muito preocupado, existem alguns fatores ou algumas situações que podem fazer com que estas folhas fiquem amarelas na sua rosa do deserto e nós vamos conhecer alguns desses fatores agora aqui com vocês. Um desses fatores está relacionado à ambientação. Ambientação, Maurício? Que diacho é isso? É simples, gente. Muitas vezes, nos grandes centros, nós compramos as nossas rosas do deserto
em supermercado, em garden, em floriculturas especializadas, onde muitas vezes elas estão em local com ar refrigerado, com ar condicionado, com o clima controlado, com o clima mais ameno. Muitas vezes, inclusive, essas plantas vêm de produtores que estão também em regiões que são mais frias, que têm a temperatura mais amena, são transportadas em caminhões também refrigerados. E quando você compra aquela plantinha que está extremamente bonita, com botões ou com flores que lhe agradam bastante, leva para a sua casa, coloca no seu jardim ou no seu quintal ou na sua varanda, e então a planta se depara com um clima, com uma ambientação diferente daquela que ela foi cultivada e está acostumada a viver. É natural que a planta tente se ambientar. A planta vai ter que se adequar a esta nova situação, a esta nova realidade. E com isso, o que é que ela faz? Ela simplesmente vai descartar as suas folhas ou parte delas. Nem sempre a planta vai simplesmente amarelar e descartar ou se desfazer de todas as suas folhas, mas vai manter apenas algumas folhas para continuar os seus processos de fotossíntese e o restante das folhas vão cair. Isso acontece para que ela venha a se ambientar com esta situação de clima ou de luminosidade novo que ela passou então a viver. Aquelas folhas que estavam acostumadas com um certo ambiente, com uma certa incidência solar, são descartadas e as folhas que vão nascer vão se ambientar ou estarão ambientadas a esta nova situação que sua planta passa a viver aí na sua casa. Então, não se preocupe que as folhas vão amarelar, vão cair, os botões podem cair também, a sua flor pode de repente murchar e também cair. Faz parte desse processo adaptativo, esse processo de adaptação pelo qual sua rosa do deserto está passando. Ela não está morrendo. Logo, logo nascerão novas folhas, novos botões florais e daqui a mais ou menos 2 ou 3 meses sua planta estará muito bonita e quem sabe já florindo novamente. Outra situação que acontece com uma certa frequência e que também faz com que essas folhas venham a amarelar é a rega de nossas rosas do deserto. As pessoas tendem a falar que a maioria ela é do deserto, então a gente não precisa molhar, não é verdade? É uma planta extremamente rústica e de fato o é. É uma planta, inclusive, que tem uma reserva de água e nutrientes no seu caudex, que faz com que ela suporte longos períodos sem a presença de água, ou sem chuvas, ou sem regas, se você quiser assim. Isso faz com que a planta se mantenha viva, mas não faz com que a planta se conserve bonita. Óbvio, se a planta começa a passar por uma escassez de água, ela vai entrar no que nós chamamos de um estresse hídrico. Ora, ela acha que estou passando por um momento, ou entrei em uma estação do ano, talvez o verão, onde aqui onde eu estou não vou ter acesso à água durante um período muito grande. Eu tenho que economizar energia. E como é que eu vou economizar energia? Eu vou simplesmente eliminar as minhas folhas, porque é através da folha que eu perco mais água por transpiração. Então é natural que nos períodos mais quentes essas folhas também venham a amarelar e sejam descartadas pela planta como uma maneira de se precaver, de se prevenir, de se resguardar, de se manter viva. Então, muitas vezes, em períodos mais quentes ou quando você começa a ofertar pouca água para a sua rosa do deserto, ela também pode simplesmente amarelar algumas folhas. Então fica a dica, vou ficar de olho na minha rega. Ah, Mauri, e se eu molhar demais? Pois é, se eu molhar demais, também eu posso ter folhas amareladas? Pode ter folhas amareladas sim, mas neste caso eu não diria que é por estar molhando demais. A planta se comunica através da folha, talvez seja a linguagem que a planta mais utiliza para lhe falar
se ela está bem ou se ela está passando por algum tipo de problema, de algum perrengue. Então, quando nós molhamos demais as nossas plantinhas e por algum acaso essas nossas raízes começam a passar por um problema, até mesmo de podridão, é natural que essas folhas também comecem a amarelar e cair. Uma outra situação que é muito normal e corriqueira e também vai fazer com que as suas folhas venham a amarelar e também venham a cair é a presença de algum patógeno ou alguma doença na sua rosa do deserto. Pois é, a presença de insetos pode fazer também com que estas folhas amarelem e caiam. Porque na maioria das vezes os insetos que se aproximam ou que vêm para as nossas plantinhas são insetos sugadores. Eles vêm para as rosas do deserto simplesmente para ter acesso à sua seiva. E isso geralmente é feito nas folhas, nos brotos ou nessa parte mais verde, na ponta dos galhos. Por quê? Porque são tecidos mais macios, é mais fácil para esses insetos consumirem a seiva por essas partes da planta, digamos assim. Com isso, o que acontece? A folha também pode amarelar e cair. Obviamente que, se você combater esses insetos, seja com inseticida, se for ácaro com acaricida, também a depender do produto e da dosagem que você venha a colocar nas suas plantas, também pode fazer com que essas folhas amarelem e caiam. Então, como nós podemos ver, inúmeras situações podem levar a nossa plantinha a terem folhas amareladas, não é verdade? Outra situação também que faz com que as folhas possam ficar amareladas é quando a planta é mais exigida ou entram em algum tipo de estresse ou passam por algum tipo de estresse. E por incrível que pareça, gente, a floração muitas vezes pode ser estressante para nossas rosas do deserto. Então, em algumas espécies, simplesmente ao entrar em floração, elas vão terminar também ficando sem folhas. Eu vou até trazer um exemplo aqui para vocês, olha só. Aqui nós temos uma Romantic Edge. Olha só, essa plantinha está florida, tá? Porém, não tem nenhuma folha para contar a história. Sempre que essa plantinha entra em floração, ela perde todas as suas folhas. E quando acaba a floração, ela simplesmente volta a brotar e vai ficar toda verdinha. Daqui a um tempo vai entrar em floração novamente e as folhas vão cair. O que significa isso? Significa que a planta está priorizando a sua energia para a floração ou para florir. Quando esta energia não será mais despreendida para a floração, porque a floração acabou, então ela volta a emitir as suas folhas, né? Então é uma planta muito bonita. Deixa eu ver se eu baixo ela aqui um pouco mais. Olha só, tem um rosa muito delicado. É uma planta que eu gosto bastante, muito bonita mesmo. E que acontece isso? É só com essa Romantic Edge que isso acontece? Não, diversas plantas podem fazer, ou diversas variedades de rosa do deserto podem ter esta mesma característica. Ao entrar na parte de floração, principalmente quando a sua floração é mais abundante, ela simplesmente vai perder as suas folhas para priorizar, ou vai perder as suas folhas exatamente para priorizar as suas flores. Como eu falei anteriormente sobre pragas e insetos, aqui nós temos uma situação bem interessante, já que nós estamos falando sobre isso. Esta plantinha daqui, que é uma Soanam Pet, uma planta muito bonita, uma das nossas plantas, ou uma de minhas plantinhas prediletas aqui do nosso plantel, passou exatamente por isso agora, né? Nós fizemos aqui um tratamento com acaricida e isso fez com que as suas folhas caíssem. Então, esta falta de folhas é momentânea, né? Como nós utilizamos uma concentração de acaricida um pouco mais forte, suas folhas simplesmente queimaram, ficaram amarelas. Depois que passamos os produtos, foi ficando
acastanhadas, avermelhadas e depois caíram. Algumas inclusive secaram aqui no galho. Mas nós podemos perceber também que logo logo esta plantinha vai começar a emitir folhas e voltará então a ficar com a copa bem bonita, né? Cheia de folhas saudáveis. E isso nós podemos ver facilmente ou nitidamente nesta outra plantinha daqui, que é uma Golden Crow, né? Uma coroa de ouro, né? Uma plantinha que a gente tem um apreço muito grande. Dá para ver aqui que ela já está voltando ou formando uma nova copa com folhas novas. Passou também pelo mesmo problema de aplicação de acaricida, mas já está aqui com a formação de copa mais adiantada, ou seja, folhinhas verdes brotando, nascendo. A gente sempre lembra que nunca vai nascer uma folha aonde não tem folha. A folha caiu, não nasce outra folha. Deste meristema, que era onde tinha uma folha, poderá nascer um botão floral, né, ou um buquê floral, ou um galho, mas não terá uma nova folha. A folha caiu, blá blá. Eu falei sobre a floração também agora há pouco, né? Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Esta daqui é uma Arabicum, tá? Leo Brahma, Leo BMA, e que estava florida. Quando esta plantinha entra em floração, ela perde as folhas. Quando ela acaba a floração, dá para ver aqui que não tem mais flores nessa plantinha, ela começa a emitir novas folhas, tá vendo? Muito aveludada essas folhas dessa arábica, muito aveludada mesmo. Dá para ver que as folhas então começam a nascer novamente e vida que segue, tá certo? Vai perder as folhas momentaneamente, por quê? Porque ela simplesmente está priorizando as suas flores. A mesma coisa pode acontecer caso você venha fazer a polinização e sua plantinha, sua rosa do deserto venha a frutificar, ou seja, aparecerem as vagens, ela vai precisar de mais energia e apenas poderá perder as suas folhas. Outras plantas vão ter flores sem perder as suas folhas. Isso não é uma característica obrigatória de todas as rosas do deserto. Essa plantinha daqui, por exemplo, está com flores e está com folhas. Esta outra plantinha aqui também está com flores, inclusive sua folha aqui está queimada, e também está com folhas, isso também é natural. Outra coisa para que você tem que estar atento é para o amarelamento desta folha. Como é este amarelamento? Ela é amarela por inteiro? Ela é amarela, mas tem manchas? Ela é amarela com pontas mais queimadas? Ou este amarelamento, né, mostra também ressecamento ou queimadura? Pois é, isso tudo são sinais que a planta está lhe dando, ou é uma comunicação, é a linguagem que a planta vai utilizar para lhe falar de alguns problemas. Por exemplo, a falta de nutrientes pode amarelar as folhas de sua planta? Sim, pode. Se sua planta não estiver bem adubada, ela pode simplesmente começar a apresentar folhas amarelas, principalmente por falta de ferro. A falta de ferro deixa as folhas amareladas. Se a sua planta estiver com deficiência de fósforo, as suas folhas vão ficar avermelhadas. É uma característica da plantinha ou é uma forma da sua plantinha lhe mostrar que está havendo uma deficiência de fósforo. Minhas folhas estão vermelhas, minhas folhas estão amarelas, pode ser uma deficiência de ferro ou até mesmo uma deficiência a nível de uma adubação como um todo, falta de nutrientes no meu substrato. Outra coisa que pode acontecer é a deformidade desta folha, que pode também fazer com que ela venha a amarelar. Neste caso já seria o oposto, teria um excesso de adubos na sua plantinha. Mas isso acontece com maior frequência nas suas flores e botões florais. Então, como nós podemos ver, existe uma gama muito grande de situações que podem fazer com que sua planta fique com essas folhas amarelas. Então, as folhas estão manchadas, né? Como são essas manchas? Né? Essas manchas parecem uma ferrugem e isso pode ser sinal de
ácaro, a planta está lhe avisando, estou com ácaro. Essas manchas são em formas circulares no meio da folha e essas manchas vão se expandindo, pode ser presença de fungos. A planta simplesmente está lhe comunicando, está lhe mostrando que, olha, estou passando aqui por um momento ou estou com uma colônia de fungos se desenvolvendo em cima de mim. Tome providências. Né? Esta folha também pode estar simplesmente se ressecando, né, ficando amarela e seca muito rapidamente. Então a planta também está lhe falando, olha, a incidência solar aqui está muito forte, ou até mesmo pode aparecer em queimaduras. Por quê? Porque ficam gotículas de água na folha, simplesmente o sol vai incidir sobre essa água e essa água fará o papel de uma lupa, de uma lente de aumento. Se lembra daquele experimento na escola que a gente pegava uma lente de aumento para botar fogo no papel? Acontece a mesma coisa na nossa plantinha. E esta água, caso chova ou você regue em horários onde o sol esteja mais forte, podem simplesmente queimar a sua folha e ela também vai ficar amarelada. Mas eu diria para vocês que 80% das vezes não é motivo para se preocupar. Muitas vezes apenas preste atenção a partir deste momento que você notou essas folhas amarelas. Você pode inclusive retirar se você assim o quiser e fique de olho na plantinha. Se não houver indícios de nenhum tipo de praga, se não houver indícios de nenhuma patologia na sua planta, ela está saudável, ela está bem. Se esse amarelamento está acontecendo de forma uniforme, sem manchas, sem queimaduras, eu acredito que você possa ficar tranquilo, relaxe simplesmente, se prepare para uma nova folhagem, para um novo material vegetativo que sua planta logo logo estará lhe trazendo, como essas pequenas daqui. Não se esqueça que, na maioria das vezes, isso é um processo natural que acontece com sua planta. Raramente a gente não vai ter uma planta que tenha uma ou outra folha amarela. Aqui mesmo, olha só. Basta eu encostar na folha e a folha sai. Neste caso daqui ela está amarela, está com algumas manchas, né, marrons, que é queimadura. Então logo logo essa planta iria eliminar esta folha de qualquer jeito, né? Temos outra folhinha aqui, temos aqui ó, mais uma, essa daqui já está bem ressequida, olha, uma outra caiu aqui também, e é assim mesmo. Então as folhas amarelas vão surgindo, vão caindo e a planta vai simplesmente renovando as suas folhas. Então fique tranquilo que tudo vai dar certo. Bom, mais uma vez nós podemos perceber que inúmeros fatores podem fazer com que as plantas fiquem com essas folhas amarelas, mas que na maioria das vezes você não deve se alarmar, se preocupar demasiadamente. Gente, este foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido que nem sempre você precisa se preocupar em demasia caso você encontre uma ou outra folha amarela na sua plantinha. Ah, Mauri, mas você não entendeu, minha planta está com todas as folhas amarelas. Não tem problema nenhum, muitas vezes acontece de fato. A planta pode estar com todas as folhas amarelas. Se lembra que eu mostrei agora para vocês a nossa Romantic Edgis? Ela está sem nenhuma folha. Significa que esta planta vai morrer? Não, de forma nenhuma. Logo, logo ela estará cheia de folhas viçosas, verdinhas, linda, maravilhosa. Tá certo? Apenas mantenha a calma, não haja por impulso e cuidado com receitas mágicas que nós encontramos aqui na internet. Isso é muito importante. Mantenha a calma, mantenha o foco que tudo vai dar certo, como eu acabei de falar para vocês. Este foi o assunto que nós abordamos hoje, muitas vezes para tranquilizar vocês a respeito deste amarelamento das folhas. Eu espero que essas informações lhe sejam úteis em algum momento e lhe tranquilizem caso você esteja passando por isso aí na sua casa ou com uma de suas plantinhas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos, eu tenho que mandar abraços, sempre eu tenho que mandar beijos e abraços. Então, para você que gosta de beijos, eu mando
beijos. Para você que gosta de abraços, eu mando abraços. A Mauri e para os gulosos. O guloso aqui tem tratamento especial, é isso mesmo. O guloso aqui tem vez, o guloso aqui tem voz, até porque eu sou guloso. Então, para você que é igual a mim, ou igual às plantinhas, que minhas plantinhas também são gulosas, para você que é guloso, beijos e abraços. Mas é só um beijo e só um abraço? Não, nós somos gulosos, nós precisamos de mais. Então, para vocês que são gulosos, como a Mauri, muitos, 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 muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com tudo aquilo que exista de melhor no universo. Afinal de contas, você merece isso ou até mais do que isso. Gente, vou deixar aqui dois vídeos, também são bem interessantes. Em um deles nós vamos falar sobre adubação, que é um fator muito importante para prevenir essas folhas amareladas, tá certo? E no outro videozinho eu vou mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás, também sobre folhas amarelas, caso você queira se aprofundar um pouco mais neste assunto, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui em nosso canal no lançamento de mais um de nossos filmes ou de nossos vídeos ou em uma das nossas lives, que sempre são feitas às terças e quintas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no canal. Venha assistir uma live, venha tirar sua dúvida ao vivo, venha conversar comigo, venha estreitar a nossa relação. Eu vou ficar muito feliz em ter você presente, me fazendo companhia. Gente, fico por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.